Cris, fala pra gente o que é a teoria da mente. Então, deixa eu falar um pouquinho, então. O meu interesse nesse assunto surgiu há muitos anos atrás, lá, né, por volta do ano 2006, 2007. Eu fui a um congresso. Nesse congresso foi um congresso que foi realizado para pesquisadores em autismo e que tinha uma sala para os pais. Então, assim, os pesquisadores apresentavam o trabalho para os colegas e também apresentavam numa outra sala contígua uma linguagem um pouco mais adaptada para as famílias. E eu me intrometi lá na sala dos pesquisadores. Eu e alguns outros pais, tá? Não é só mérito meu, não. E aí lá eu comecei a ouvir falar da teoria da mente. Eu achei que ia me dar informações que seriam muito úteis para eu entender o jeito que a Milena... Porque essa era a grande questão para mim. Como que a minha filha aprende? Por que que ela tem esse comportamento? Por que que eu ensino uma coisa para ela e parece que na hora de aplicar ela não aplica? Por que que ela não generaliza? Por que que ela é tão bem no 1 a 1 com a terapeuta e no mundo ela não usa aquilo que ela aprendeu lá e que lá na sala de terapia parece que ela né, consegue demonstrar também. Então eram muitas as questões, a minha sede de entender o autismo da Milena, pelo menos, era muito grande. E foi isso que me fez estudar e que me fez comprar livros e devorar livros e conversar com profissionais e conversar com pessoas com autismo. E depois eu cheguei aqui, né, no berço da teoria, que é Londres. E aí eu pude, depois de familiarizar mais, de aprender mais o idioma, eu pude beber da fonte, né? Eu pude ir lá nos artigos originais que deram início a essa teoria e ver as entrevistas e as palestras de todas as pessoas que estão envolvidas na pesquisa da teoria da mente. Teoria da mente não é uma teoria, tá? Ela é um conjunto de habilidades que a gente tem, que se não é inato, é desenvolvido, aparece bem nos primeiros meses de vida. Ainda não existem. Oi, Augusto! Que lindeza! Augusto apareceu aqui. Que lindo! Que Oi, coisa oi. boa! Foi um presente te ver, Augusto. Que coisa Augusto. boa. Augusto tem uma doçura, não é? Ele tem uma doçura que toca a alma da gente. Aprendeu com a mãe, não é, Lari? Verdade. Então, e Ele é muito aí, bravo também. eu sei, também sou, também sou. Essas coisas, né, de um momento, né? A gente tem os nossos momentos. As pessoas falam, você é calma, você é calma, você é calma. Eu sou, mas eu tenho os meus momentos de chatice, de braveza, de irritação, de nervosismo. Quem não tem, né, Cris? Quem não É tem? lógico. Então, assim, é um conjunto de habilidades que nós temos, desenvolvidos bem, já tem, né, estudos fazendo brain scan, tentando captar imagens em bebês intraútero, né, para saber essas origens, mas que a gente demonstra bem desde muito cedo de atribuir a outras pessoas estados mentais. Não é muito fácil quando a gente dá essa definição, né? Não é muito fácil da gente pegar, né? O que é isso, né? Então, tem um monte de exemplo que a gente pode dizer, né? Se eu estou, por exemplo, sei lá, andando numa rua, viro uma esquina e dou de cara com você. E aí, quando eu te vejo, você abre um sorriso. E eu penso assim, a Lari gosta de mim, tá? Então, assim, você não me disse nada, sabe? Mas o fato da gente se encontrar e você abrir um sorriso me fez atribuir a você pensamentos, né? E emoções. Me fez inferir a respeito daquilo que você está pensando e que te fez abrir um sorriso. De repente, você nem estava pensando nisso. De repente, você estava vindo na esquina, tinha acabado de ouvir uma piada, e assim que você dobrou a esquina, a piada estava vindo na sua mente e você deu um sorriso. E coincidiu da gente se encontrar.
Então, assim, se é verdade, se não é, se eu estou lendo de uma forma exata ou não, não importa. O que importa é que eu atribuo o estado mental a você. E isso regula a nossa interação social de uma maneira muito intensa. É os carro-chefe das nossas relações. Nós estamos o tempo inteiro, sem perceber, inferindo ou querendo atribuir ou pensando a respeito do que o outro está pensando, do que o outro está querendo, qual que é o desejo do outro, o que está passando na cabeça dele ou dela, ou deles ou delas, em qualquer ambiente que a gente estiver. A gente não percebe que a gente faz isso. Isso para a gente é automático. Nas pessoas com autismo, é mais do que comprovado que eles têm uma dificuldade nesse campo. Sempre nas minhas falas eu vou repetir quantas vezes eu acho que eu tiver a oportunidade de falar. Ter dificuldade em não significa não ser capaz de. Então, ter dificuldade em teoria da mente não significa não ser capaz de ter teoria da mente. Eles podem aprender, eles vão desenvolver a teoria da mente, porque tem vários níveis de teoria da mente, é também um espectro amplo, e eles vão desenvolver, eles vão aprender, mas sempre com um atraso. Esse atraso vai trazer comprometimento social, vai trazer comprometimento na interação social. E como a teoria da mente, ela é um dos componentes da empatia, ela não é a empatia em si. Mas para eu ter empatia, eu tenho que ser capaz de atribuir estados mentais, tá? Se isso veio cedo, se isso veio mais tarde, não tem problema. Mas ela faz parte desse corpo, né, de habilidades que nós temos. Mas a empatia, ela já está numa outra área do cérebro, ela é uma coisa diferente e as pessoas geralmente confundem teoria da mente com empatia. E daí dizem que, já que a pessoa com autismo, ela não consegue entender que o outro tem pensamentos, intenções, crenças e valores diferentes do dela, ou pelo menos ela tem dificuldade de fazer isso, então ela também não tem empatia. E aí, quando a gente vê que a pessoa com autismo tem empatia, a gente invalida a teoria da mente e fala, não, teoria da mente não tem nada a ver, porque meu filho, se ele vê alguém chorando, ele vai lá enxugar a lágrima, ele fica triste. Então, só que não é, a gente coloca dentro do mesmo pacote dois conceitos, né, que não são semelhantes. E entender que teoria da mente não é empatia, que o seu filho pode ter empatia, mas mesmo assim ele pode ter dificuldade em teoria da mente, vai te dar pistas de comportamento. Vamos colocar isso de uma forma... Tem uma pergunta aqui. Pode fazer as perguntas agora? Alguma Lógico, pergunta? por favor. A Miriam, ela estuda muito Montessori, muito estudiosa, tem um homeschooling na casa dela. Os filhos são superdotados, o filho é superdotado, o marido é médico, já fez algumas lives comigo. E ela está perguntando, cheguei atrasada, teoria da mente é ler sinais não verbais das pessoas? Ela pergunta. É também, mas não é só. É também, mas não é só. Mesmo que não haja nenhum gesto e nenhuma... Se você, por exemplo, é colocado aqui, tá? E vai passando por você vários manequins. Sabe manequins de loja? Aqueles manequins, tá? Manequim de loja. Aquela estátua lá, aquele que fica vestindo as roupas nas vitrines, tá? Ele vai colocando vários manequins ali, todos na mesma posição, vão passando por você. No meio deles tem uma pessoa de verdade, um manequim que é uma pessoa de verdade. Na hora que passar essa pessoa, o seu cérebro vai acionar áreas diferentes do que estava sendo acionada quando estava vendo o manequim. Por quê? Manequim é objeto, pessoa é pessoa. Mesmo que a pessoa esteja parada, imóvel, a sua reação física
mental em frente àquela pessoa é diferente. Por quê? Como? E aí já é campo para os pesquisadores, para as pesquisas que estão sendo feitas. Mas, e você, ao ver uma pessoa, você estava vendo os manequins, você não estava tentando atribuir estado mental para ninguém, mas viu uma pessoa, mesmo que ela esteja lá, estátua, parada, como uma manequim, como um manequim, né? Totalmente parado, você vai tentar atribuir estado mental para ele. Você vai tentar inferir o que, que ele está sentindo, por que, que ele está ali, por que, que ele está parado, por que, que ele está se sujeitando a isso. Você vai pensar. Então, assim, mesmo que não haja nenhum sinal, nenhuma comunicação não verbal ali, de gesto, né, de expressão, você vai usar essa sua capacidade de teoria da mente. Então, assim, lá em 1985, o grande pesquisador da teoria da mente, que é o professor Simon Baron-Cohen, que é aqui de Cambridge, ele estava fazendo o pós-doutorado dele e ele estava sendo orientado pela pós-doutorada também, doutora Jutta Frith, e o doutor Alan Leslie. E aí, o que eles chegaram, né? Eles estavam tentando entender por que crianças com autismo tinham dificuldade em brincadeiras de faz de conta. E qual que era o impacto dessa dificuldade de imaginação, dessa dificuldade de engajar em brincadeiras de faz de conta. Eu sou o super-homem, eu sou a mamãe, eu sou o papai, agora nós vamos... Essa brincadeira e o impacto disso no desenvolvimento infantil. Foi quando eles se depararam com essa dificuldade da teoria da mente. E aí esse Dr. Alan Leslie ele fez um teste que é o tal do teste de Sally e Anne, que é para mostrar, né, essa habilidade e como ela aparece na criança. E aí o teste, assim, não é o único, né? Eu fiz esse teste com a Milena, acho que tem até no meu feed o teste que eu fiz com a Milena. E é alguma coisa assim, duas menininhas estão brincando na sala, uma chama Sally, a outra chama Anne. A Anne tem uma bolinha de gude, está segurando uma bolinha de gude. E aí ela pega a bolinha de gude e coloca na cesta. E aí a Anne tá vendo. Aí a Anne sai da sala. E quando a Anne sai da sala, a Sally vai lá, pega a bolinha de gude, tira da cesta e põe dentro de uma caixa. E volta. E aí pergunta-se... Aí a Sally volta. Aí pergunta para a criança, onde que ela vai procurar a bolinha? Se ela estava lá fora quando ela mudou de lugar, onde que ela vai procurar a bolinha? Muitas crianças com autismo, então, uma grande maioria, vai responder que ela vai procurar na caixa. Mas essa aqui não viu, ela não viu que estava na caixa. Como? Mas aí a criança acha que porque ela sabe, a outra criança sabe também. Um outro teste simples, por exemplo. Larry, o que é isso aqui? Batom. Isso é um batom, né? Então tá. Ó. É Isso uma é uma caneta. caneta. Então aí eu vou te perguntar, né? Lari, o que é isso aqui? Uma Você sabe caneta. agora. Lari, se eu chamar o seu marido aqui agora e perguntar para ele o que é isso aqui, o que ele vai falar que é? Batom. O seu marido. Um batom. Você tem teoria da mente. Por quê? Porque você sabe que é uma caneta, mas o seu marido não sabe. E grande parte das crianças até uma certa idade, porque, como eu disse, né, muita gente vai falar assim, eu fiz com meu filho, ele sabe. Significa o quê? Significa que ele não tem autismo? Significa que ele tem uma teoria da mente? Não, significa que ele aprendeu, seja da forma que for, ele já aprendeu. Isso que é muito básico de teoria da mente. Mas se você pegar um grupo de crianças com desenvolvimento típico e pegar um grupo de crianças com autismo, principalmente por volta de 8 anos, que é tempo mais do que suficiente para isso ter se desenvolvido, a grande maioria das crianças neurotípicas, mais de 90%, vai acertar. A grande maioria das crianças com autismo vai errar. Com o tempo, mais uma vez, com o tempo ela vai aprender, mas isso é muito básico, porque eu saber isso
é o nível primário da teoria da mente. Mas, por exemplo, deixa eu ver, eu estou trabalhando, tá? E aí lá no Esse meu teste trabalho vai tem... até que idade? Estão Hã? perguntando, Cris. Esse teste vale até que idade? Depende do O que você quer teste que você testar, citou. né? Depende para quem. Então, depende do que você quer testar, depende para quem. De repente, você nem precisa testar. É, muita gente, né, vai ter dificuldade até adulto. Mas a maioria das pessoas com autismo vão conseguir desenvolver. Então, você pode fazer a idade que for, você pode fazer até com um adulto. Tem adulto que não vai fazer. Eu até estava assistindo uma entrevista sobre essa história de um pesquisador, e aí a pessoa que estava sendo entrevistada, o doutor que estava sendo entrevistado, fez a pergunta. Ele pegou uma caixa de biscoito e falou: biscoito aqui, né? O que, que tem aqui dentro? Biscoito? E para explicar a teoria da mente para o entrevistador. Só que o entrevistador aí falou assim: o que, que tem aqui dentro? Tem pedra. Então, se eu perguntar para sua mãe o que, que tem aqui dentro, o que, que ela vai falar? Aí o entrevistador: pedra. Aí o doutor ficou sem graça e falou assim: isso é o que uma criança vai responder de 3 a 5 anos de idade. Porque assim, tem adulto que não consegue entender. Mas olha só, deixa eu continuar te explicando. Eu estou trabalhando, estou no meu ambiente de trabalho. Tem um colega meu que não gosta de mim, a gente não se dá bem. E lá no escritório inteiro, ele escolhe eu para convidar para a festa de aniversário dele. Ele não convidou ninguém do escritório, ele só convidou eu, sendo que nós dois não combinamos. Como que eu vou ficar? Eu vou ficar, gente, por que que ele está me convidando para essa festa de aniversário? O que está acontecendo? Qual que é a intenção dele? Será que ele quer que eu vá? Será que ele vai fazer alguma piadinha, me fazer passar vergonha? E aí eu vou começando a racionalizar as intenções daquela pessoa, o que está por trás daquele convite. Isso já é um nível muito mais avançado de complexidade da teoria da mente. Eu vou tentar inferir emoções, eu vou tentar entender significado de comportamentos mais complexos. E aí eu vou estar usando toda a minha capacidade de... Porque eu tenho que atribuir valor, crença, motivação, emoção. Então, é muito complicado. Um outro exemplo, Lari. A gente acha, né, que é uma dificuldade só da pessoa com autismo. Hoje a gente sabe que é usado, tá aqui, é usado para poder trabalhar com pessoas que têm vícios, por exemplo, quem é viciado em cocaína, tem dificuldade em teoria da mente, pessoas que sofreram acidentes e lesaram alguma parte do cérebro, pessoas com esquizofrenia, pessoas com determinados déficits e síndromes. Então, não é exclusivo do autismo, mas a teoria da mente foi, assim, como que eu vou falar, desenvolvida a partir do estudo com o autismo. A doutora Uta Fritz até fala, eu até anotei uma fala dela, eu fiz uma tradução aqui do meu jeito, de uma entrevista que ela dá sobre a teoria da mente. Quem quiser depois entrar em contato comigo, eu passo os links. Ela Tem fala muita assim, é uma gente habilidade perguntando humana. dos É uma links, né? habilidade humana que prevalece por toda a vida, que nós não suspeitávamos que existia até estudarmos o autismo. As pessoas confundem a teoria da mente com empatia. Isso parece relacionado, mas nós encontramos nas pesquisas, sobretudo com o uso de imagens do cérebro, que essas duas funções são bem diferentes. Teoria da mente significa levar em conta sentimentos e procurar mudanças nesses sentimentos. Empatia já é bem diferente, é um sistema no cérebro e tem a ver com contagiar. O que você sente, eu também sinto. Você dá uma gargalhada, eu tenho vontade de rir. Nós fazemos isso automaticamente. As pessoas com autismo precisam aprender a fazer. A Temple Grandin fala que quando alguém está conversando com ela, por exemplo, e faz algum gesto, alguma expressão facial muito diferente, ela vai lá no arquivo, porque ela tem uma mente que pensa em imagens. E ela arquiva as coisas mentalmente, né? Ela sempre fala isso
nas entrevistas, nos livros. E aí ela vai lá no arquivo dela e procura todas as faces que ela lembra de ter visto com aquela expressão e o que que aquilo queria dizer. Ela tem que fazer isso para dar significado àquela expressão. Se eu estou conversando com você, eu falo assim, você sabe mais ou menos o que que eu estou fazendo. Você sabe mais ou menos o que que eu estou o que que eu estou, né, expressando com essa. Você está conversando comigo, ai, Cris, sabe? O Augusto ontem me falou que ia no banheiro e foi para a cozinha pegar um chocolate. Eu faço assim, Quer dizer, você sabe que eu estou entendendo o que você está falando e que eu estou entendendo a intenção do Augusto e que eu estou relacionando com alguma coisa que eu sei. Você faz esse tanto de atribuição do que eu estou pensando com as minhas expressões. Com o jeito que eu olho, com o jeito que eu compartilho, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu dou entonação na minha voz. Tudo isso vai te falando do meu interesse, da minha comunicação, da minha crença. Agora, se você está conversando comigo, você vai falar, nossa, a Cris está super entediada com essa minha conversa, deixa eu terminar, e assim você vai se regulando. Né? Por quê? Porque você está atribuindo que essa minha expressão de cansaço está dizendo que essa conversa está chata. Muitas vezes não é, muitas vezes é outra coisa. Mas você vai fazer automaticamente essa leitura. E você vai... Mas o mais importante disso, Lari, porque até fazer a leitura, a pessoa com autismo consegue fazer. Mas a parte mais importante não é você entender o que a outra pessoa está pensando ou tentar entender o que a outra pessoa está pensando. A parte mais importante é você se ajustar para atender a essa inferência, a essa expressão. Então, se nós duas estamos conversando e eu começo aqui assim, você está conversando comigo, eu começo assim. E eu olho aqui no... O que aconteceu? Aí você vai falar assim, nossa, a Cris está com pressa. Deixa eu finalizar essa conversa aqui, porque a Cris precisa, sei lá, sair, precisa... Não problema isso. A Cris precisa sair, a Cris está olhando muito no relógio. Você vai se ajustar porque você entendeu, sem eu falar, o que eu estava pensando. Entendeu? Oh, Cris, vou dar mais... perguntaram aqui, falando de falar. empatia, perguntaram, antes que muda, perguntaram se tem diferença entre empatia afetiva, emocional e cognitiva. Existe essa diferença entre... Eu estou procurando entre empatia, diferença cognitiva e emocional. Existe isso? A Janielis perguntou. Então, para você ver que é uma confusão muito grande. Ela é autista, adulta. Ela tem autismo, é adulta e foi diagnosticada já adulta e ela está perguntando, o que você acha disso? Então, para você ver o tanto que há uma confusão em relação a esses conceitos, e a gente realmente precisa conversar mais sobre isso. Dizem os pesquisadores que empatia é entender o outro na perspectiva emocional. Teoria da mente é entender o outro na perspectiva cognitiva. Quando eu te entendo, quando eu entendo o que você está pensando, a forma que você está raciocinando, o que você está considerando quando você está conversando comigo, eu estou pensando no que você está pensando. Teoria da mente. De repente você começa a chorar. Eu sinto uma tristeza também. Isso é empatia. Agora, se na mesma hora que você começa a chorar, eu falo assim, ué, mas a Lari tá pensando que eu tô triste? É por isso que ela tá chorando? Mas eu não tô triste. Aí eu tô usando cognitivo. Eu tô tentando entender a sua emoção. Eu tô tentando racionalizar o que você tá sentindo. Uma coisa totalmente diferente. Aí eu tô usando teoria da mente.
porque eu estou tentando entender de uma forma racional. Mas se a sua tristeza contagia e eu me emociono junto com você, isso é empatia. A empatia, ela precisa, ela também tem vários níveis, né? E aí quem estuda a empatia brilhantemente é o professor Simon Baron-Cohen. Ele vai falar que as pessoas têm mais ou menos empatia. Ele estuda, inclusive, empatia em pessoas que são criminosos, que são, como é que fala? Como que fala a pessoa que não tem nenhum sentimento? Sociopatas, sabe? Ele estuda nesse nível, assim. Então, existem muitos estudos em relação à empatia. E aí, assim, você deixa de se ligar sentimentalmente, emocionalmente com a outra pessoa. Por exemplo, tem um experimento muito famoso. Toda vez que você for falar sobre teoria da mente, toda vez que você for falar sobre mentalização, cegueira mental, empatia, você vai provavelmente deparar com esse estudo. Eles chamaram muitos voluntários, eu acho que foi um número grande, assim, dezenas de voluntários, e eles disseram o seguinte: você está sendo contratado pelo governo americano, você agora vai fazer parte de uma pesquisa, e essa pesquisa, ela é endossada pelo governo americano, você vai servir o seu país agora, o seu país depende de você, porque a sua contribuição nessa pesquisa vai ajudar ao seu país. Então, eles, né, estruturam todo o ambiente assim para que a pessoa entenda que ela está ali servindo o país dela. Para quê? Para tirar tornar impessoal as decisões que aquela pessoa fizer. Por exemplo, ela vai fazer não porque ela quer, mas porque é pelo país dela, entendeu? E aí eles vão contratar um ator, só que a pessoa não sabe que é um ator. E aí eles vão dizer assim, olha, você vai apertar esse botão e esse botão aqui vai dar choque na outra pessoa. Até esse nível aqui, o choque não faz nada com a pessoa, só causa dor. Desse nível para cima, pode matar. Conforme for, desse nível para cima, pode matar. E vai dando os botões para a pessoa apertar. Aí a pessoa aperta um, o ator vai... Ai! Aí a pessoa aperta o 2, o ator ai, faz mais teatro. A pessoa aperta o 3 e aí ele vai. Pode apertar o 4. A maioria das pessoas já começa a ficar, porque o ator está ali atuando muito bem. Então ele acha que ele está causando dor no outro. Você acredita que quase 30% das pessoas elas vão até o ponto que pode matar? Isso é falta de empatia. Ele não se liga à dor do outro. Já que é impessoal, não é a minha vontade, é pelo meu país. Então, eu posso dar o choque que vai colocar a vida do outro em risco, mas eu vou fazer isso porque eu estou sendo, sabe, eu estou sendo útil ao meu país. E a maioria das pessoas não vai fazer, vai falar, não vou matar ninguém, nem pelo meu país, nem por ninguém. Mas há um grande número de pessoas que chegam a esse nível. Isso é o quê? Isso é falta de empatia. Isso é um nível de empatia muito baixo, né? Que às vezes a pessoa, por ideologia, às vezes por ela se ligar a um grupo que defende a determinada causa, ela tira essa impessoalidade e ela vai e faz coisas que ela sozinha talvez não fizesse, mas que ao se juntar a outras pessoas ou em nome de uma crença, ela acaba se esvaziando de empatia e agindo de uma forma. Então, assim, existem vários níveis de empatia e todos nós temos dificuldade, não só na empatia, como teoria da mente. Um exemplo disso é assim, vamos supor que tem um casal. O marido é super fã de futebol. É um daqueles torcedores de um time aí do Brasil qualquer. E aí o time dele não ganha há anos o campeonato. E de repente o time dele vai para a final. E aí vai ser domingo.
Domingo é a final do campeonato e ele sabe que o time dele está jogando. Aí na quinta-feira ele já começa a ficar excitado e nervoso, só que nem comenta nada com a esposa, ou comenta e a esposa nem presta atenção. E a esposa começa a ver o comportamento do marido diferente. E aí ela começa a pensar, será que ele tem outra? Ele tá tão diferente. Será que está acontecendo? Às vezes ela pergunta para ele, mas escuta, você tá tão diferente, né? Você tá tão assim, aéreo. Não sei, parece que você tá excitado, né? Aí ele faz, não, futebol no domingo. Ela fala, pelo futebol? Ele não ia estar assim nunca por causa do futebol. O que está faltando para ela? Está faltando para ela um nível mais avançado de teoria da mente. Ela não consegue atribuir, ela consegue até atribuir pensamento. Será que ele tem outra? Ela está fazendo teoria da mente, ela está teorizando a respeito do que o outro está pensando, tá? Só que ela não está considerando os valores daquela pessoa. O que é importante para aquele indivíduo? Aquele indivíduo, ele tem um amor tão grande pelo futebol dele, pelo time dele, que sim, é capaz de mudar o comportamento dele. Mas isso ela não percebeu. Aí ela recebe a ligação da mãe dela. Ela recebe a ligação da mãe e a mãe fala para ela, eu tô muito triste, porque desde que seu pai morreu eu fico aqui sozinha, e eu tô pensando até uma hora em sumir, e ela começa a preocupar com a mãe, porque a mãe tá muito triste, será que a minha mãe tá com depressão? E aí a mãe fala assim, não, porque inclusive eu queria fazer aqui para vocês no domingo um almoço, que eu já comprei um belo de um peixe, que eu sei que vocês gostam, que eu sei que o fulano gosta, vocês podiam tanto vir para cá, porque eu tô muito triste. E ela fala, meu Deus, nós temos que ir domingo almoçar na minha mãe. Ela já até comprou o peixe que meu marido gosta. Aí ela vai e fala para ele, fulaninho, a gente vai almoçar lá na minha mãe domingo, tá? E ele já pensa, mas e meu futebol? Ela não assina o canal da televisão que vai passar a final do meu time. Aí ele vira para a esposa e já fala assim, não, domingo de jeito nenhum, domingo tem futebol. Você tá querendo comparar o futebol com a minha mãe? Porque é importante para minha mãe. Aí ela já está entrando num nível de emoção e de valores que ele já não alcança mais. Porque ele não sabe nada dessa história que as duas conversaram. Ele não entende nada dessa questão do emocional da mulher, que precisa estar junto, que precisa acolher. Para ele, é só um almoço, que pode ser adiado para outro dia sem problema nenhum. Que o mais importante para ele é o futebol. Então, para ele está faltando. Ele pode até ter a teoria da mente, de imaginar o que é e por que ela quer que vai almoçar. Mas ele fica na perspectiva dele, de acordo com o valor dele. E para ele o futebol é mais importante. Então você entende que todos nós temos dificuldades de teoria da mente? E todos nós temos níveis variados de empatia. Porque se eu fosse uma torcedora, né, de um time, e o meu time fosse jogar, talvez eu entendesse que o meu marido precisa assistir aquele jogo e que é importante para ele. Mas como eu não gosto nem de futebol, eu não vou entender. Mas se ele também tivesse passado pela mesma situação com a mãe dele e eu chegasse e contasse, olha, mas a minha mãe está deprimida, a minha mãe, ela está fazendo o almoço, seu almoço preferido, ela precisa desse apoio. Será que a gente... Aí eu ia ter material para entender. Por quê? Porque eu já passei pelaquela situação com a minha mãe, eu tenho valores, eu tenho experiência, eu vou me lembrar, eu vou trazer essa experiência para poder ajudar, né? Para poder entender, para poder ler o outro. E para a pessoa com autismo? A pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade de olhar as situações do jeito que a gente olha. E a partir daí, ela vai ter dificuldades de entender o que o outro está pensando se o outro não fala. E Larissa, a gente não fala as coisas o tempo inteiro. O tempo todo. Eu estava vendo a entrevista, o vídeo de uma... Cris, um autista me disse uma vez o seguinte, e eu fiquei muito impressionada, porque a gente é acostumado a falar Meu muito esposo assim. não tem teoria da mente. A gente é acostumado a falar muito assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
eu mesmo falo, talvez seja até um erro meu, mas eu falo muito eu te amo. Augusto, eu te amo. Augusto, eu te amo, eu te amo. Eu te amo talvez seja uma necessidade minha de expressar um sentimento. Um autista me disse uma vez o seguinte: a gente não diz eu te amo. O autista não precisa ouvir eu te amo. É porque o eu te amo a gente não diz, a gente sente. Isso é teoria da mente ou isso é. Eu fiquei pensando, ou isso é empatia? Ou Ele, seria uma falta de empatia, de não entender a emoção do outro, a necessidade do outro de dizer eu te amo. É exatamente Entende? teoria da mente. Porque se ele vê você, por exemplo, num momento de muita emoção abraçar o Augusto, ele vai se emocionar. Ele vai achar bonito, ele vai achar interessante. Mas ele não entende o porquê que você tem que dizer. Ou o porquê que você não tem que dizer. Por exemplo, Uhum. se um autista se dá um presente, ele te dá um presente, alguma coisa para você, por exemplo. E você fala assim: nossa, obrigada, não precisava. Você pode estar trazendo para ele um enorme problema, porque você não foi clara naquilo que você quer dizer a respeito do presente que você ganhou. Você está dizendo: ah, muito obrigada, educada. Não precisava, mas ele quer saber exatamente se você gostou. Ele quer saber, né, que impacto que tem, se ele acertou, sabe? Então você poderia dizer: olha, que interessante, você me conhece bem. Você me deu exatamente o que eu queria. Olha, é bonito, é colorido, vai ser muito útil, eu vou usar. Muito obrigada. Gostei muito do presente que você me deu. Aí você está conversando do jeito que ele entende e facilitando para ele a interpretação da sua reação. Se você não fizer isso, ele nunca vai saber, ele nunca vai ser capaz de saber. E por outro lado, então assim, algumas coisas que a gente não fala e que a gente deveria falar. Por outro lado, tem muita coisa que a gente fala demais e que eles já não acham tão necessários. Tão necessário, por exemplo, se O eles eu te amo. estão o eu te amo, ou se eles estão esperando alguma coisa, sabe aquela hora que a gente fala o óbvio, a gente fala assim: nossa, tá demorando, né? Pra que você tá falando isso? Né? Tá demorando, a gente já sabe que tá demorando, mas você quer preencher o tempo, você quer dar informação. Nós temos esse desejo de dar informação o tempo todo, que também está relacionado à teoria da mente, porque quando a gente dá informação, a gente está no controle da situação. Se está um silêncio absoluto e todo, você está com 4 pessoas no carro, por exemplo, fazendo um percurso, 4 amigos, e fica aquele silêncio, fica todo mundo desconfortável. Todo mundo quer ter uma ideia do que a outra pessoa está pensando. Todo mundo quer o tempo inteiro fazer essa leitura. E a gente fala isso, faz isso falando. É por isso que festa, bar, lugares onde tem gente, tem conversa, e conversa alta, porque tá todo mundo o tempo todo jogando coisas para poder trazer de volta a reação, o pensamento, a impressão do outro. A gente não consegue ficar, por exemplo, um grupo de 4 pessoas, todo mundo em silêncio. Por quê? Porque a gente não consegue pensar o que essas 4 pessoas esse tempo inteiro estão pensando. A gente quer saber. E aí a gente sabe como? Jogando as iscas verbais, falando. Aí a gente vê a reação, aí a gente vê o jeito que a pessoa responde. E é assim, a gente está o tempo todo dependendo disso. A pessoa com autismo, não. Ela pode passar grandes períodos em silêncio, ela pode ficar do seu lado, simplesmente estando do seu lado. Eu acho lindo quando a Milena, por exemplo, traz as amigas dela que têm autismo no mesmo grau que ela tem. E aí chegam aqui, às vezes ficam as 4 aqui no sofá em silêncio, sentada uma do lado da outra. E a gente fala, que jeito diferente de fazer companhia, né? A gente é tão falante, elas não precisam. Peraí, mas vocês não vão fazer nada? Vocês não querem jogar? Vocês não querem, né, brincar de alguma coisa, assistir um filme? Não, tá tudo bem. Nós estamos aqui, tá tudo bem. E assim elas ficam, uma do lado da outra, em silêncio. E às vezes eu até já houve, né, um caso que eu até perguntei para uma garotinha, mas ainda estava no Brasil. Eu perguntei assim: gente, mas que graça que tem?
Aí ela virou e falou assim, ué, tia, a gente tá junto. A gente tá junto. Imagina, você vem aqui para Londres me visitar, vem ser minha hóspede, aí a gente senta ali no sofá e fica nós duas, Larissa. Uma sem falar nada e a outra sem falar nada. Pra gente isso basta? Não basta, né? A gente quer conversar, a gente quer falar. Eu quero saber o que que você achou de Londres, o que que você achou da minha casa, o que que você gostou, o que que você não gostou. Você também quer saber quando que eu cheguei, como que foi quando eu cheguei. A gente quer o tempo inteiro regular o nosso conjunto de crenças e de comportamento de acordo com o que vem da outra pessoa. O que eu tenho para deixar para o Augusto é a conscientização da sociedade. Perfeito. E agora eu te dou a palavra para você despedir do pessoal que te ama tanto. Primeira palavra para você, Larissa. Eu acho que aqui nessa jornada de tentativas de contribuição para a causa do autismo, a gente tem também altos e baixos, assim como na nossa vivência diária com os nossos filhos. A gente está lidando num terreno sem sermos profissionais da comunicação, nós não temos determinados filtros e competências e conhecimentos para poder ombrear com pessoas que têm esse perfil. Então não se deixe contaminar nunca por isso. Estabeleça objetivos bem simples, como que eu falo? Expectativas bem baixas aos olhos de algumas pessoas, mas que são muito significativas. Então, assim, se você tocou um coração, se uma mãe um dia precisava de uma informação e essa informação veio através de você, naquele momento você foi um instrumento de Deus, né? Naquele momento você foi útil ao universo, naquele momento a sua vida teve um propósito. Então, assim, sabe, se deixe também ficar orgulhosa de você mesma, sentir felicidade pelo que você faz. Você fez um monte de lives, você trouxe um monte de informação. Eu vi algumas delas, você deu voz para os autistas, você deu voz para os parceiros de autistas, você deu voz para profissionais. Então, assim, foi uma contribuição incrível. Eu tenho certeza que quando você retomar, você vai trazer de novo essa contribuição. Então, não deixe nunca que o seu mérito fique na sombra, fique diminuído. Tá? Então, assim, guarda no seu coração que as vidas que você tocou para sempre. É eterno. Quando a gente faz alguma coisa boa, às vezes ninguém vê, né? Diz Saint-Exupéry que o essencial é invisível aos olhos, né? Então passa despercebido. Às vezes não vem o elogio, às vezes não vem o reconhecimento que a gente imagina que viria. Só que lá dentro de um coração você fez a diferença. E só isso vai valer. Então, assim, nunca deixe de brilhar, né? Brilhe a vossa luz, né? Coloque aí a sua candeia em cima do alqueire, seja luz. E mesmo que a sua luz às vezes pareça diminuída, se ela apontar o caminho para alguém, já vai ter valido a pena. Então, não desiste. Nós vamos ficar te esperando. Aqui em inglês eles têm uma expressão que chama take your time, né? Pegue o seu tempo, demore o tempo que você precisar, mas volte com as lives sim, volte com seus projetos refeitos, porque eles são muito importantes para todo mundo. Para quem ficou até agora, minha profunda gratidão. Eu gostaria muito de ser mais pedagógica, mais didática. Às vezes eu quero falar tudo porque tem muita coisa para falar. Eu acabo me atropelando, não consigo interagir tanto porque eu tenho déficit de atenção, não consigo prestar atenção no que vocês estão falando. Mas enfim, a intenção é a melhor. Eu espero realmente contribuir de alguma forma. Um beijo a todos vocês. Um beijo, Lari. Muito obrigada. Você me honrou com a sua escolha. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.